texto trazendo esse tema, autenticidade. Você é autêntico? Você é autêntica? Nós somos autênticos? Muito bem. Diante desse questionamento, em Gênesis capítulo 45, versículo de número 3, apenas a princípio, diz assim: E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Muito bem. A história de José no Egito é conhecida. Nós conhecemos essa história. Muitos até mesmo que não são evangélicos ou católicos que eventualmente conhecem a palavra de Deus, muitos mesmo sem professar a fé cristã conhecem alguma coisa da história de José. E nós sabemos que diante de tudo quanto ele passou, ele nos deixou alguns exemplos. E hoje não é difícil encontrar pessoas que se amoldam às circunstâncias, mudam até mesmo conceitos e convicções e chegando muitas vezes até mesmo mudar princípios por causa das circunstâncias, tornando-se de certa forma hipócritas. E hipócritas consigo mesmas, porque muitas pessoas não são aquilo que dizem ser e elas sabem que não são. Mas por conta das influências circunstanciais, elas preferem se auto-enganar do que assumir de fato quem elas são. É muito fácil perder a autenticidade. Mas o que seria o autêntico? O que é autêntico? Autêntico é aquele que é o mesmo desde a sua origem. Aquele que é o mesmo desde a sua origem. Obviamente nós vamos falar a respeito de caráter, principalmente. Porque se perde-se o caráter, perdeu-se tudo. E em tempos de fake news, em tempos em que essa palavra inglesa tomou conta até do vocabulário português, nós precisamos saber se nós somos fakes ou se nós somos autênticos. E se somos autênticos na origem, autênticos desde o nosso autor. Porque é exatamente isso que essa palavra autêntico significa. Vindo do latim, ela significa genuíno. Ela significa aquele que vem direto do autor. Então o autêntico é o oposto à cópia. Alguém que disse que todos nascemos originais e todos morreremos cópias. Há uma verdade nisso. Mas se o autêntico é o oposto da cópia, se o autêntico é aquele que vem direto do autor, nós precisamos então fazer um outro questionamento. Quem é o nosso autor? Se você se considera autêntico, se você acha que você não é um fake, se você não acha que você é uma mera cópia,
Então, quem seria o teu autor? Porque nós estamos vendo pessoas se amoldando, perdendo a sua autenticidade, a sua origem, por conta das influências da mídia, por conta das influências das modas, que todas elas são efêmeras, no sentido de serem passageiras. Nós estamos... cada tendência que surge, e eu quero falar, obviamente, como pastor, a igreja. Quando eu falo de caráter, eu falo com todas as pessoas que prezam por um caráter, sendo cristão ou não. Mas é claro que nós estamos falando a princípio também, em princípio, para a igreja. Porque tudo que tem se tornado tendência, tudo que tem se tornado moda, a igreja quer aderir. Em todos os aspectos. Não estou falando apenas de moda na questão de vestimenta. Não é só isso. Qualquer coisa. Por exemplo, nós estamos vivendo hoje a moda do uso da barba. Todos os jovens agora querem usar barbas. E não ter apenas uma barba desenhada. Todos querem ter uma barba enorme. Não é cultural do nosso país. E não é autêntico de nenhum deles, porque se não fosse uma tendência, ninguém estava aderindo. Então se adere porque é uma tendência. Estou dando alguns exemplos. Nosso foco é caráter. Só estou dando alguns exemplos desse aspecto de que qualquer coisa que surge e a maioria adere, nós somos também tentados a aderir e perder a nossa autenticidade. Então, porque muitas coisas, por exemplo, a igreja relutou em aceitar na sua prática de usos e costumes? Exatamente porque se todas as vezes que surgir alguma coisa, tudo tiver que mudar, então vai se perdendo a autenticidade e até mesmo a identidade. Então, o que nós estamos questionando é essa questão de integridade, essa questão de convicção, e se somos aqueles que ainda vieram do autor, ou se há alguns autores que estão nos mudando. Então, se o autêntico é aquele que vem do autor, quem é o meu autor? O seu autor é um jogador de futebol? O seu autor é um ator de filme de Hollywood? Ou a sua autora é uma atriz de novela? Enfim, de quem realmente nós estamos absorvendo princípios ou valores para nós estarmos imitando? Seguindo aqui dentro desse ponto de vista, o texto bíblico que nós lemos, a história a respeito da história de José, José, quando ele tinha 17 anos, talvez todos que estejam me ouvindo já passaram dessa idade. E todos, por terem passado dessa idade, nós estamos falando de um período em que o adolescente está passando para um pré-adolescente, passando por uma adolescência para ingressar na juventude. Então há muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo dentro dessa pessoa. Emocionalmente, psicologicamente, hormonalmente, ela está sendo formada. E exatamente com esta idade começaram a acontecer coisas na vida de José que estavam além do seu poder de controlar, da sua administração. Ele teve 2 sonhos
conforme narra o capítulo 37 de Gênesis, ele teve 2 sonhos que lhe custaram muito caro. Custaram muito caro. Ele teve sonhos mesmo de dormir, literalmente, e Deus lhe dar visões da noite. Não é que José sonhou em ser governador. Não. E nem devemos sonhar, como dizem, sonhe porque José sonhou. Não é esse tipo de sonho, de almejar ou de projetar algo. Ele teve 2 sonhos literais, que eram visões de Deus e que lhe custaram muito caro. Então, somos sabedores que seus irmãos se enciumaram do sonho, porque os seus irmãos... O sonho foi tão claro que os seus irmãos conseguiram interpretá-lo. Então seus irmãos entenderam que eles teriam que se curvar diante de José, que por sua vez era o irmão mais novo. Então, ele foi jogado numa cova, seus irmãos o jogaram numa cova e posteriormente o venderam aos ismaelitas. Então, segue-se uma sequência de traumas na vida de José. Rejeitado, escorraçado pelos seus irmãos, vendido a mercadores, virou produto, que esses ismaelitas, então, foram ao Egito para vender a sua mercadoria, das quais José estava agora fazia parte. E ali no Egito ele foi vendido como escravo. Ou seja, ele tinha uma família, ele tinha pai, ele tinha mãe, ele tinha irmãos, ele tinha suas responsabilidades, mas da noite para o dia ele vira escravo, estando agora longe da sua família, e ali no Egito ele teve que servir por 11 anos na casa de Potifar, que era uma autoridade militar do Egito. Então ele serviu na casa desse homem durante 11 longos anos. Então vamos voltar a lembrar que ele tinha apenas 17 anos. São situações traumáticas. Nós sabemos disso. São situações que muitas vezes, que por muito menos levam pessoas a se desencaminharem na vida. Com o passar do tempo na casa desse militar real, ele era uma autoridade junto a Faraó, a mulher de Potifar, do patrão de José, começou a assediá-lo, passou a assediá-lo. E a gente pode ver, os irmãos que estão acompanhando podem ver aí no capítulo 39 de Gênesis, nós vemos uma afirmação muito séria. No versículo 7 em diante, diz assim, do capítulo 39. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Ela estava convidando José à prostituição, à fornicação. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, ele disse a ela: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ele estava dizendo que o marido dela, o patrão dele, confiou tanto nele que ele sabia mais do que tinha em casa do que o próprio dono. Tamanha foi a confiança que Potifar depositou nele. Então ele diz assim, versículo 8 final, e entregou em minha mão tudo o que tem. Versículo 9, ninguém há maior do que eu nesta casa,
Ele era a maior autoridade abaixo de Potifar. E nenhuma coisa me vedou senão a ti. José estava dizendo, a única coisa em que eu sou proibido de tocar nessa casa é você. Dizendo a mulher, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha só. Versículo 10, então, diz assim, e aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Então vejamos, não foi uma tentativa, não foi um assédio, não foi um convite. Versículo 10 revela que foram todos os dias, cada dia a José. Ela chegava e fazia o mesmo convite para que ele se deitasse com ela. Mas aqui está dizendo que ele não lhe dava ouvidos, nem para deitar-se com ela, e José, inclusive, evitava, veja o final do versículo 10, inclusive evitava estar com ela. Se ela estava na sala, ele evitava a sala. Se ela estava na cozinha, ele evitava a cozinha. Se ela estava no quintal, ele evitava o quintal. O que é isto? Caráter. O que é isto? Autenticidade. O que é isto? Manutenção de princípios. Ele estava sozinho. Nesses instantes, claro que ele estava sozinho com ela. Mas ele rejeitou todas as vezes, por longos 11 anos. Então isso prova a mim, prova a você, que a pressão, ela não muda quem é autêntico. Seja pressão por parte do patrão. Quantos crentes se desencaminham nos empregos por conta de pressão de patrões? Seja pressão por causa de família. Quantas pessoas se desencaminham da fé por causa da pressão da família? Seja pressão por colegas, seja pressão de amigos, seja pressão até de pessoas do sexo oposto, que fica incentivando ao erro, fica induzindo ao erro. Mas quem é autêntico não muda, exatamente porque é autêntico, porque ele é original desde o seu autor. Então cabe novamente a pergunta, se você é autêntico, quem é o teu autor? Até que determinado momento na vida de José, vendo aquela mulher, que ela não teria sucesso, após 11 anos, ele foi acusado de ter assediado a sua patroa. Então ela armou para ele. Ela passou 11 anos o assediando. Até que quando ela viu que não conseguiria mais absolutamente nada com ele, então ela o acusou de assédio. E isso, claro, era esposa de uma autoridade. Ele, por mais que tivesse uma alta posição, era um escravo. Claro que era a palavra dela contra a palavra dele. Então isso lhe resultou em cadeia. Mais um trauma. Mais um trauma na vida de José. Então agora ele está com 28 anos, porque ele foi vendido com 17. Ele passa 11 anos servindo até ser acusado de assédio. Ele está com 28 anos. E com 28 anos, aquele moço que tranquilamente
Há anos atrás estava na casa de seu pai e por conta de 2 sonhos ele foi rejeitado, vendido pelos seus irmãos. Os seus irmãos armaram um teatro banhando a túnica de José no sangue de um animal para mostrar a seu pai. Jacó, para dizer a Jacó que José havia sido morto por um animal. E agora ele está no Egito, cerca de, em média, 600 quilômetros de distância da casa de sua família, sem possibilidade alguma de rever a sua família por conta própria. E agora ele vai para a cadeia. Ele vai para a prisão. Condenado injustamente. Mas, somando todos esses traumas, então fortalece a tese de que quando uma pessoa quer, ela consegue se manter íntegra, independente da influência do meio em que ela vive. José poderia se delinquir. Ele poderia se desencaminhar. Ele tinha tudo pela idade que começou. O que começaram os traumas, ele tinha tudo para se tornar uma pessoa revoltada, um jovem transtornado, vingativo, cheio de ódio, cheio de mágoas no seu coração. Muitos, no lugar de José, se fosse hoje até, optariam pela vida do submundo, nas drogas, no crime, como meio de fugas para os seus rancores. Mas José provou para nós que a possibilidade de se manter íntegro, mesmo em meio a uma sociedade corrompida. E nós estamos vivendo em meio a uma sociedade extremamente corrompida. Uma sociedade cujos valores morais não existem mais. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Falar de moralidade hoje é considerado radicalismo. Falar de moralidade hoje é taxado de extremismo. Você falar que pecado é pecado, hoje você é radical, você é extremista, você é intolerante. Não podemos mais falar de moral, porque a sociedade é imoral, gosta de ser imoral e não quer deixar de ser. Mas nós temos um autor. Como igreja, como pessoas novas nascidas, nós temos um autor. Nós temos uma origem, porque nós nascemos ou renascemos da água e do Espírito. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Portanto, nós temos um autor. E precisamos zelar por esta autenticidade. Então, não há desculpa, argumentos que se usa para dizer que errou porque foi pressionado, que errou porque foi subornado, que errou porque a tentação era maior. Esses argumentos não se valem enquanto houver Bíblia Sagrada. Esse tipo de desculpa não encontra respaldo enquanto houver Bíblia Sagrada. José
não se deitou com uma mulher rica, com uma mulher bela. José a rejeitou. A rejeitou por temer a Deus e por respeitar o seu patrão. Ou seja, ele rejeitou-a porque ele tinha um autor. Ele disse: eu não pecarei contra Deus. Deus é o autor de José. Deus é o nosso autor. Nós precisamos ser autênticos. José disse: ninguém é maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou senão a ti. Porquanto tu és sua mulher, como pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu autor? Pecaria contra o meu Deus, deixaria de ser autêntico. Isso não foi uma vez, foi por 11 anos. O preço da integridade de José, e talvez por isso muitos preferem perder a autenticidade, porque manter a autenticidade custa, e muitas vezes custa caro. Manter a autenticidade muitas vezes custa amizades, custa empregos, custa posições. Por isso muitas pessoas preferem ser hipócritas consigo mesmas. E é por isso que estamos vivendo e estamos inseridos numa sociedade extremamente hipócrita. Porque aquilo que eu quero ressaltar com relação a ser autêntico não é também você achar que você deve ser aquilo que você pensa porque você é assim. Não. Ser autêntico não é ser como você acha que deve ser. Ser autêntico é ser o mesmo desde a origem. E se a sua origem, se você é nascido em Cristo, Cristo é a sua origem. Então você precisa ser como o seu autor te fez. Se adequar a essa autoria. José pagou um preço caro, a manutenção da sua integridade, da sua autenticidade, lhe custou a prisão. Em decorrência a isso, lhe custou todos os privilégios que ele tinha por ser um mordomo-mor da casa de uma grande autoridade militar. Ele perdeu todos os privilégios. Ele foi comer pão e água em lugar dos manjares que ele tinha à sua disposição. Ele foi dormir no chão úmido, cheio de doenças, totalmente infectado, em lugar do conforto que ele tinha, em lugar do rico aposento onde ele podia se abrigar todos os dias. Então tudo isso poderia levá-lo a se revoltar contra Deus, a se revoltar contra a sociedade, a se revoltar contra a instituição chamada família. Ele teria todas as questões, ou melhor, ele teria todas as razões para questionar qualquer princípio, e inclusive questionar a Deus. Inclusive a questionar o Todo-Poderoso. Todavia ele se manteve íntegro, mesmo em meio àquele ambiente hostil da prisão. Mesmo na prisão. Aconteceu que na prisão seus colegas tiveram sonhos. Um padeiro e um copeiro do faraó estavam presos e ambos tiveram cada um sonho. E eles contaram a José os sonhos e José interpretou estes sonhos e os sonhos se cumpriram exatamente como José interpretou.
Então a Bíblia diz, e eu não vou ler o texto por conta de sua extensão, mas você pode anotar Gênesis capítulo 40, versículos 5 ao 22, porque após a interpretação desses sonhos, José teve a oportunidade de se apresentar ao rei. Na verdade, ele foi convocado para se apresentar ao rei do Egito, ao faraó, porque na ocasião o faraó também havia tido um sonho e os seus sábios não puderam interpretá-lo. Então José foi convocado e quando ele se apresentou a Faraó, interpretou o sonho de Faraó, Faraó ficou pasmado, ficou espantado com a postura de José. Ficou pasmado com a sabedoria de José, que agora estava com 30 anos. 30 anos de idade. Quantas pessoas que nós conhecemos que tem mais do que isso em idade, mas não tem metade dessa maturidade e não passou por todos esses traumas aqui. Pessoas que não amadurecem, pessoas que se amoldam, pessoas que não podem conviver com ninguém porque se torna igual, se torna comum, se torna uma cópia. Deixa de ser original, deixa de ser autêntico. Agora, ele está com 30 anos, foi preso com 28, passaram-se 2 anos na cadeia. Então, um total de 13 anos desde que foi vendido. Foi vendido com 17, está saindo da cadeia com 30. 13 anos se passaram. Ao notar em José esta postura, esta educação, esta sabedoria, Faraó colocou José como o administrador maior do seu reino. José da cadeia foi promovido a governador. Na casa de Potifar ele era a maior autoridade apenas abaixo de Potifar. Mas não era isso apenas que Deus tinha para a vida de José. E agora José se torna o segundo homem mais importante da terra. Não só do Egito, porque nós estamos falando do período de um império. O Egito não era apenas uma nação. Então ele se tornou a segunda maior autoridade da terra, estando abaixo apenas de Faraó. Você pode conferir em Gênesis 41. Confira aí. Gênesis 41. Como percurso de uma pessoa que procura se manter em integridade diante de Deus, é um percurso progressivo. É um percurso que tende apenas a crescer, porque Deus não desampara ninguém. As promessas de Deus são enriquecedoras e na presença de Deus, na vontade de Deus, a pessoa tende a andar de glória em glória. Não pode haver um regresso, um retrocesso. Se houver um retrocesso, alguma coisa está errada na vida da pessoa, não em Deus. Então Gênesis 41, versículo 40 em diante diz assim: Faraó está dizendo a José: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. Faraó não fez um anel para José. Faraó tirou o anel que possuía e colocou na mão de José.
E o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Porque até então, esta função de governador não existia. Era uma virtude do próprio faraó. Ele mesmo tinha esta função, que estava então repassando esta autoridade a José. Versículo 43, e o fez subir no segundo carro que tinha. Ou seja, o primeiro carro de Faraó, o segundo carro da maior autoridade agora de José. E clamavam diante dele, ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, que bênção extraordinária, manter a autenticidade, você permanecer segundo a sua origem, segundo o seu autor, só te trará crescimento. Não se amolde pelas circunstâncias. Saiba quem tem sido o seu autor, a quem você precisa imitar. Outra coisa importante na vida de José é que em todo esse processo influenciador, é que Faraó, aí no capítulo 41, se você está com a Bíblia aberta, você confere o versículo 45, mudou o nome de José, que é um nome hebreu, e agora ele vai colocar um nome egípcio em José. E José passa a se chamar Zafenat Paneia. Além disso, então veja essa influência. Agora ele tinha um nome hebreu, agora ele tem um nome egípcio. Além disso, ele teve que se casar com uma mulher que era filha de um dos principais sacerdotes do Egito. Ou seja, essa mulher ela era extremamente ligada às religiões egípcias. O que é interessante em tudo isso é que, mesmo assim, com todas estas influências, José continuou sendo o mesmo. Ele não se abalou, não abalou as suas convicções. Ele continuou temendo a Deus, sem mudança de caráter. Não é porque agora ele tinha um nome egípcio que ele se tornou egípcio. Não é porque ele se casou com essa mulher, que provavelmente não foi escolha sua, foi por força da necessidade, agora da sua alta posição. Se casou com uma mulher que também tinha prestígio, mas na área religiosa, mas ele não passou a adorar os deuses dessa mulher. Ele se manteve temente a Deus sem mudança de caráter, autêntico. Agora, passa um período de 7 anos, que é o primeiro cumprimento do sonho de Faraó, que haveria 7 anos de fartura no Egito, antes de iniciar 7 anos de grande fome. E quando se completaram estes 7 anos, então, José está com 37 anos. Ou seja, passaram-se 20 anos desde que foi vendido pelos seus irmãos. Não tinha mais notícia dos seus irmãos, não sabia mais como estava sua família, não sabia mais como estavam os seus pais. Então vejam como poderia estar o psicólogo, a parte emocional, principalmente, depois da parte psicológica, porque o emocional, ele interfere no psicológico. Mas a postura íntegra, o equilíbrio, a harmonia da convicção de José no Deus que ele servia é extremamente exemplar para nós. Passado então estes 7 anos,
Jacó pediu aos seus filhos, os mesmos que venderam a José, pediu que eles fossem ao Egito comprar comida. Por quê? Porque com estes 7 anos de fartura e a administração de José, armazenando em celeiros tudo que era colhido em fartura, o Egito se tornou o celeiro do mundo. As outras nações não sabiam do que ia acontecer, apenas o Egito foi avisado por intermédio de Deus a Faraó. Então, por propósito divino, o Egito se tornou celeiro do mundo. Então as nações agora tinham que subir ao Egito comprar comida. Israel não escapou desta situação, desta necessidade. Então, como nós lemos para basear esse estudo em Gênesis, capítulo 45, que foi onde nós lemos, os irmãos podem voltar lá se estiverem ainda com as suas Bíblias. Eu li o versículo 3. Seus irmãos foram até José, não reconheceram José, como nós sabemos, não reconheceram José, mas quando eles se apresentaram a José, depois de um certo tempo, então aqui no capítulo 45, José disse a seus irmãos: eu sou José. E ele repetiu isso no versículo 4. Vejam aí o final do versículo 4. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Essa expressão, eu sou José, depois de tudo que ele passou, meus irmãos, depois de tudo que ele passou, nós precisamos ressaltar essa postura de José. Ele não disse aos seus irmãos: eu sou Zafenate Paneia. Ele não disse aos seus irmãos: eu sou governador do Egito. Não foi isso que ele falou. Ele disse: eu sou José. É como se ele dissesse assim: eu sou o mesmo. Independente do que tenha acontecido comigo, eu ainda sou José. Eu não mudei, eu sou autêntico. Eu ainda sou o mesmo, daquele que veio do autor. Eu tenho um autor. Eu tenho princípios, eu tenho convicções. Então, eu passei pela casa de pessoas ricas, poderia ter me amoldado a elas, poderia andar como elas, ter as práticas delas, podia adorar o Deus delas, mas eu me mantive fiel ao meu Deus. Eu fui para a cadeia, não me tornei um delinquente, podia falar como os prisioneiros, eu poderia me revoltar, como todos praticamente dentro de uma cadeia estão, mas não, eu não mudei. Me tornei governador do Egito, poderia agora me tornar um egípcio, me considerar um egípcio, porque a minha família me rejeitou, a minha casa me rejeitou, mas o Egito me acolheu, me abraçou, me deu oportunidade. Hoje o que eu tenho é porque o Egito me deu. Não, ele tinha convicção de que era a vontade de Deus, de tudo que tinha acontecido na vida dele foi por vontade de Deus. Eu não mudei, o meu nome é José. Aqui me chamam de Zafenate Paneia, mas eu me chamo José. O importante é que eu tenho essa convicção. Então, meus irmãos, são exemplos maravilhosos que nós temos para extrair da vida de José, num período em que sequer havia a plenitude do Espírito Santo agindo na vida de uma pessoa. Então, é importante nós lembrarmos que para nós, como cristãos, como igreja, nós temos o Espírito Santo e a plenitude do Espírito para nos capacitar a não sermos José,
mas termos esta integridade de caráter, esta autenticidade. Não vamos ser fakes, não vamos ser cópias de qualquer cópia, vamos ser cópias do original. Como eu disse no início, que alguém disse que todos nascemos originais e morreremos cópias. Então, se vamos morrer cópias, que morramos cópias do original. Eu peguei o exemplo de José no Egito, mas também nós temos um exemplo também muito conhecido na palavra de Deus, daquela menina que se registra a sua história no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, que também foi levada pelos sírios. Agora aqui a nação era Síria. Ela foi levada para a Síria também como escrava. Agora longe da sua casa, por centenas de quilômetros. Também era uma menina israelita. Foi trabalhar como escrava na casa de um general sírio. Ou seja, era um general que estava guerreando contra o povo dessa menina. Contra Israel. Quem sabe foi pelas mãos desse general que essa menina provavelmente tinha ficado órfã. Mas, além de ela estar numa terra estranha, que também por sua vez era idólatra, seu patrão era leproso. Uma israelita não poderia jamais conviver com um leproso, estar dentro do mesmo ambiente de um leproso. E ela tinha que ter contato com os pertences desse homem, quem sabe até as roupas. Mas, mesmo em meio a todas essas dificuldades, ela se manteve autêntica. E ainda falou do seu Deus na primeira oportunidade que teve. Não omitiu, porque ela tinha um autor, ela tem uma origem, e ela falou do seu Deus. Ou seja, meus irmãos, quando se quer, quando se tem boa vontade, o bom ânimo, de que a Bíblia diz, quando nós temos esse bom ânimo, essa boa vontade, então Deus nos capacita a sermos autênticos. A questão é que falta boa vontade, o bom ânimo, o desejo de manter a integridade de caráter, a verdadeira identidade de um servo de Deus, de uma serva de Deus, em meio a uma situação de extrema imoralidade. Diante de uma sociedade que resolveu que não quer ser autêntica, que vamos ser todos iguais. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 16, repetindo isto no capítulo 11 e no versículo 1 da mesma carta. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque aqui nesse contexto não é problemático sermos imitadores. Porque enquanto Cristo for a fonte, enquanto Cristo for o nosso autor, enquanto as nossas inspirações estiverem embasadas nas virtudes de Cristo, não há problema nenhum em ser cópia. Nós não podemos ser cópias de cópias, nós temos que ser cópias do original. O salmista disse no Salmo 87, versículo 7, o final do versículo, e ali ele estava falando de música, ele diz, todas as minhas fontes estão em ti, falando a Deus. As minhas fontes, de onde eu extraio as coisas, de onde nascem as composições, de onde surgem as letras dos salmos, as minhas fontes estão em ti. Tem uma fonte, tem um autor.
Eu sou o compositor, mas há um autor por trás da minha composição. Então, quando se fala de música também, não há mais autenticidade na música, inclusive na igreja, tá tudo igual. Todo mundo canta igual, faz a mesma voz, querem tocar do mesmo jeito, ter a mesma aparência, ter o mesmo gingado, o mesmo balanço, a mesma entonação de voz, os mesmos melismas, até quando se canta com playback, quando um cantor numa ministração fala uma frase, não é a letra do hino, ele fala, a pessoa vai lá, canta e também fala a mesma frase. Não tem autenticidade. A igreja está perdendo a sua autenticidade. A igreja não está andando mais como autor, está andando conforme autores e autoras por aí. Estão imitando tudo e todos, menos a quem deve ser imitado. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Veja, como eu sou de Cristo. Paulo não encerrou a frase dizendo, sede meus imitadores. Ele estava dizendo para o imitarmos porque ele imitava a Cristo. Como? Advérbio de modo. É daquele jeito. Imitar a Paulo como ele imita a Cristo. Por isso, o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 5, capítulo 48, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Será que é possível nós alcançarmos esta posição? Quando Paulo, então, fala para imitarmos a Cristo, ou o imitarmos como ele imita a Cristo, ou imitarmos a Cristo assim como ele imita a Cristo, está falando de nós possuirmos o caráter de Cristo. Está falando de nós possuirmos os valores morais que Cristo ensinou. Sermos imitadores de Cristo. Ser imitador de Cristo é autenticidade. Estamos vindo de um autor. E se nós imitarmos a Cristo, é a única forma de nós, então, alcançarmos a posição de que o próprio Cristo ordenou a sua igreja. Sede vós perfeitos como perfeito é. Veja, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O parâmetro é o Pai que está nos céus. Como é o autor? Como é a origem? Seja como a origem, seja como a fonte. Se nós imitarmos a Cristo, ou seja, possuirmos seu caráter, seus valores, sua moralidade, assim vamos conseguir atender à exigência de Jesus em Mateus 5,48. Com relação à perfeição. E repito, porque já disse outras vezes, que a perfeição que a Bíblia nos manda alcançar não é um estado de inerrância, não é um estado de impecabilidade, mas de integridade no caráter. É de maturidade emocional, maturidade psicológica, maturidade espiritual. Então, a exemplo de José, nós podemos também manter a nossa identidade, a autenticidade de um servo de Deus. O que vai na sua identidade? Quais são as primeiras informações? O seu nome e a sua filiação, sua origem, seu pai e a sua mãe. De onde você veio, sua naturalidade e a sua nacionalidade. Isso é identidade. Isto é autenticidade. Aí quando você vai em algum lugar, muitas vezes se exige uma cópia da sua identidade autenticada. Tem que ser autêntica. Nós não podemos perder a nossa identidade autenticada pelo próprio Deus, conservando nosso caráter íntegro, sendo
sal da terra, luz neste mundo de trevas. Isso acontece quando perseveramos no temor de Deus e da sua palavra. Somente dessa forma é possível sermos autênticos, verdadeiros representantes do Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, vamos nos manter, sim, temendo a Deus conforme nos ordena a sua palavra. Não seja mais apenas um fake. Seja real. Tenha convicções. Não ceda às pressões. Mantenha-se firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Deus abençoe.